Vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar da reforma tributária, desoneração da folha. Eu converso com o senador Efraim Filho, do União Brasil, relator do grupo de trabalho da reforma tributária na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando de reforma tributária. O senhor é relator desse grupo de trabalho e nós vimos a Câmara aprovando o projeto com muita rapidez, só que no Senado há um cuidado maior em ouvir os setores que podem ser atingidos pela reforma, questionando a alíquota do futuro IBS. Inclusive, já há cálculos que apontam que ela possa chegar, com as isenções aprovadas pela Câmara, a 27%. Se previa antes de 20% a 22%. Eu queria saber, na sua avaliação, com as discussões que ocorreram até agora, quais seriam as mudanças prioritárias nesse projeto aprovado? Denise, 4 eixos têm concentrado 90% das dúvidas e questionamentos que o Senado tem se debruçado nas audiências públicas. São eles: a definição das alíquotas, o segundo, a questão do equilíbrio federativo, o Conselho Federativo, todos esses temas que dizem respeito à autonomia dos estados, municípios e da União Federal. O terceiro tema, a questão das isenções, as isenções dos regimes especiais que têm sido colocados, exatamente o que faz subir a alíquota padrão, porque a cada isenção que você dá, por exemplo, aos serviços de saúde, os serviços de educação, sobe a alíquota padrão para os demais contribuintes. E o quarto ponto é o período de transição, o período de transição de um modelo para o outro. Há muitas dúvidas, sim, há muitos questionamentos, mas eu diria que já temos um consenso, é de que o atual modelo está esgotado. É um modelo ultrapassado, arcaico, obsoleto, só atrapalha quem quer produzir. Então, é a hora, sim, de mudar e vamos trabalhar com muito cuidado, claro, para evoluir no modelo, mas que esse novo modelo não traga aumento de carga tributária. Há uma resistência de boa parte aí dos prefeitos e mesmo governadores em relação ao novo formato. Eles querem uma garantia de que não haverá perda de arrecadação, e aí entra nessa questão da alíquota e das isenções. Vai ter que ser tudo muito bem calibrado, porque as isenções tentam minimizar as críticas de alguns setores que podem ter uma carga tributária elevada. Por outro lado, essa possibilidade de aumentar a alíquota daria maior retorno para os estados, E o governo, no projeto original, ele era contra tantas isenções. Então, manteria a Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, mas não essas isenções todas setoriais, Exato, mas é o processo democrático que leva também a você buscar aperfeiçoar e corrigir algumas distorções do modelo, porque você tem 2 eixos principais. O primeiro deles, os setores produtivos. Então, você tem que analisar de forma separada a situação da indústria, do agro, setor de comércio e o setor de serviços. São os 4 grandes setores. Então, a indústria tem uma situação muito privilegiada com esse novo modelo. O agro também conseguiu conquistas importantes na Câmara dos Deputados e o maior ruído realmente se encontra no setor de serviços e no setor de comércio. E são aqueles que geram muitos empregos. Então, a gente no Senado vai buscar corrigir um pouco essa distorção. O outro eixo é o dos entes federativos, estados, municípios e União Federal. É nesse balanceamento aí que a gente vai tentar encontrar o texto possível. A reforma ideal, cada um tem a sua. O texto possível é que é o grande desafio. Agora, nós já vimos o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando em travas, O senador Eduardo Braga defende uma trava da carga tributária em relação ao PIB. Já Rodrigo Pacheco está preocupado com a alíquota máxima. Tem possibilidade de se colocar um teto nesses 2 casos, aumento de carga tributária, se vier a ocorrer, e também a questão da alíquota, um limite? Tem sim, inclusive a emenda número 1, a primeira que foi protocolada na CCJ, é de minha autoria e trata exatamente de um teto de alíquota máximo, que ali foi estipulado no momento em 25%. Claro, ali como um exercício ainda de simulação, já que os dados, os números, as simulações é que vão nos levar
ao número que realmente representa a carga neutra, porque esse é um outro sentimento que está muito claro no nosso grupo de trabalho, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Queremos sim uma mudança de modelo, um modelo mais simples, mais desburocratizado, que facilite a vida de quem produz, reduza o custo Brasil. Agora, esse novo modelo não pode ser um cavalo de Troia que traga embutido o aumento de carga tributária, né? Nós já vivemos um cenário de extorsão tributária, quem produz no Brasil já não aguenta mais ver depositado sobre os seus ombros mais peso de carga tributária. Então é por isso que nós temos essa preocupação, evoluir no modelo, mas ter travas, ter um teto, para que amanhã o governo não veja no aumento da alíquota uma saída para arrecadar mais. Até porque equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita, aumentando imposto e arrecadando mais. Também se faz pelo lado da despesa. Isso é outra discussão, né? Tem que, podendo reduzir custos, diminuir despesas, também abre espaço orçamentário para os investimentos que o Brasil precisa fazer. Agora, com todos esses impasses, o senhor acredita que possa ser votada mesmo a reforma no mês de outubro? Acredito que a gente possa votar na CCJ no mês de outubro e em novembro no plenário. O meu calendário, o feeling que eu estou vendo das discussões, elas vão se prolongar um pouco mais. O Senado está, sim, querendo uma discussão serena, saber o que está votando, não vai votar na empolgação, né, no sentimento de que é importante mudar de toda forma, não. Queremos apreciar com cuidado, porque sabemos que o modelo precisa evoluir. O Brasil ocupa as piores posições no ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo, mas é preciso segurar nessa sanha arrecadatória que muitas vezes os governos têm. Você falava sobre trava. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é municipal, hoje tem uma limitação de 5%. Se não tivesse essa limitação, com certeza muitos municípios já teriam extrapolado esse patamar. Então é importante para o IVA, né, que é esse novo imposto que se propõe, que tenhamos também um teto de alíquota máxima. Agora, em relação à desoneração da folha, é o seu projeto no Senado, que ele foi aprovado pela Câmara, só incluída também, foi uma mudança importante, todos os municípios brasileiros e não apenas os 17 setores que mais empregam. E agora voltou para o Senado. Qual a sua expectativa? Vamos lá, exatamente. Eu sou autor desse projeto que acabou estando aí no centro das discussões da agenda econômica do Brasil, porque o maior desafio do país não é arrecadar mais, é gerar empregos, é fazer com que jovens que buscam a primeira oportunidade, pais e mães de família que estão lá na fila do desemprego, consigam uma oportunidade com o suor do seu rosto, coloquem o pão na mesa da sua casa. E para isso você tem que estimular os setores que mais empregam, né? Você tem hoje, às vezes, setores, né, muito automatizados e que acabam não retribuindo em termos de geração de postos de emprego. Então, qual é a mensagem que a desoneração da folha passa? Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. Esse é o caminho correto. E a gente espera que o Senado consiga referendar, né, o texto que já foi aprovado no primeiro momento no Senado, foi à Câmara, sofreu emendas e retorna. Retorna com a modificação, incluindo municípios. Foi uma resposta política, né, do Congresso Nacional a um cenário de arroxo, né, das contas públicas dos municípios que tiveram uma queda muito grande. Então, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e a gente espera que na análise das emendas o Senado, como casa revisora, aprove o texto, vá à sanção presidencial e seja sancionado pelo presidente da República. Agora, senador, o senhor disse que o mais importante é reduzir a carga tributária no país. Só que o governo tem o grande desafio de aumentar a receita para cumprir o arcabouço fiscal. Inclusive, ele lançou várias medidas que já estão no Congresso para tentar ampliar a receita. Não é? Porque tem um compromisso de despesas, de programas de governo, o próprio orçamento que é muito engessado. Como é que o senhor vê essas medidas, as condições de aprovação? Denise, o governo pode aumentar a sua receita de duas formas. Um é aumentando imposto, aumentando a alíquota. A outra é aumentar a base, que significa combater a informalidade, mecanismos de combate à sonegação fiscal, que ainda tem muito no Brasil.
Então, o governo não precisa ter sempre a resposta de aumentar imposto. Como eu disse, a sociedade, o setor produtivo já não suporta mais. Então, combater a sonegação, mecanismos de combate à informalidade e esse novo modelo com mais transparência, com mais simplicidade, ele ajuda nisso. E insisto, o equilíbrio fiscal pode ser feito sim com mais receita, é bem-vinda quando possível, mas o equilíbrio fiscal também tem de ser visto pelo lado da despesa, pela redução de despesas, pela diminuição do custo Brasil, para que a gente possa ter mais folga para investir sem precisar cobrar mais imposto de uma sociedade, de uma classe média que já está bastante esgotada quanto a esse ponto. É isso, eu agradeço muito a participação aqui no Jornal da Gazeta do senador Efraim Filho, que é do União Brasil, ele que é relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senador, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer uma boa participar, noite. Denise. Boa noite a toda a nossa audiência e todos aqueles que nos assistem por todas as plataformas. Obrigada. Com vocês.